Maravilha, você venceu o módulo 6, penúltimo módulo C, então vem comigo, vamos direto fazer a revisão, bora lá. Nesse módulo, nós iniciamos falando de risco não sistemático, que é o risco de único setor, de um único ativo, e que vai diminuir com a diversificação. Falamos também do risco sistemático, e o risco sistemático é o risco do sistema como um todo, ele afeta a todos. Ele não vai diminuir mesmo em caso de diversificação, e ele vai estar muito visível em caso de guerra, de recessão, de crises políticas prolongadas, por exemplo. Nós falamos ainda na parte de risco país, e quanto ao risco país, lembra do banco JP Morgan, que criou, calcula e divulga um índice chamado EMBI+, ou ainda EMBI+, que demonstra o risco de crédito dos países. Falamos também de risco operacional, que vai estar sempre associado a falhas sistêmicas, golpes, fraudes e erros humanos. Para completar, falamos do risco cambial, que é em decorrência da variação do câmbio. Nesse módulo, nós estudamos o conceito de média, mediana e moda. É muito importante que você entenda que em investimento, média é igual à minha expectativa de retorno ou ainda à minha rentabilidade esperada. Mediana vai ser o elemento central da minha amostra, ordenada de forma crescente ou decrescente. Já a moda vai ser o elemento que mais aparece dentro de uma amostra, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Falamos ainda de desvio padrão e variância. Eu não disse que média é a minha expectativa de retorno? Então, o quanto se varia, o quanto se desvia, o quanto se erra em relação à média, vai ser o meu desvio padrão, vai ser a minha variância, que são medidas de dispersão. Lembra, desvio padrão é uma medida de risco. A gente fala ainda de correlação e covariância, que são medidas de diversificação, que vão demonstrar como um ativo se comporta em relação ao outro. Se o ativo A sobe, o que vai acontecer com o ativo B? Vai subir, vai cair, vai ficar indiferente? É isso que vai demonstrar correlação e covariância. Lembra que correlação ela varia de -1 até 1 positivo e covariância vai aparecer de forma negativa, forma zerada ou positiva. Tá bem, vamos lá. Falamos do índice beta. Lembra, o índice beta vai demonstrar como um ativo se comporta em relação ao índice de mercado. Índice de mercado, no caso do nosso país, é o Ibovespa. Por definição, o beta do índice de mercado é sempre 1. E a gente vai verificar o beta dos demais ativos. Se os demais ativos, um ativo X, tem o beta mais próximo de 0, ele é mais defensivo, ele oscila menos do que o índice de mercado. Se o beta desse outro ativo é igual a 1, ele é neutro, é igual ao índice de mercado, ou seja, oscila igual. E se o beta desse outro ativo for superior a 1, nós vamos dizer que ele é mais agressivo, ele é mais agitado, ele oscila mais do que o índice de mercado. Falamos ainda do índice Treynor e do índice Sharpe. Lembra, Treynor utiliza o beta como base de cálculo, por isso eu peço para você associar e lembrar sempre do Treynor beta, como se fosse o nome composto. E tanto o índice Treynor quanto o índice Sharpe vão me dizer qual o melhor investimento considerando o risco e retorno. Já o índice Sharpe, ele utiliza o desvio padrão como base de cálculo e também vai dizer qual é o melhor ativo considerando risco e retorno. E aí você vai lembrar do Sharpe desvio padrão, lembrando da frase chapadão, Sharpe desvio padrão. Maravilha! Falamos sobre o índice de Modigliani, que ele utiliza também o desvio padrão como base de cálculo, mas na fórmula do índice de Modigliani é excluída a taxa livre de risco. Segue, então, olha só, presta muita atenção aqui. Distribuição normal. Memoriza essa tabela. Um desvio padrão em relação à média, 68% de confiança ou de probabilidade daquilo acontecer. 2 desvios padrões em relação à média, 95% de probabilidade. 3 desvios padrões em relação à média, 99% de probabilidade. Então, você tem a média, que é a tua expectativa de retorno. Se você tira um desvio padrão de um lado e acrescenta um desvio padrão do outro, 68% de probabilidade. E assim vale para essa tabela inteira. Falamos ainda da fronteira eficiente, que é ali onde estão as melhores carteiras, os melhores ativos,
e também falamos da CML, a Capital Market Line, que é a inclusão de uma reta partindo ali do ativo livre de risco na minha fronteira eficiente. Vamos lá, vamos seguir. Utilizamos ainda o conceito de CAPM ou KPM, que vai me mostrar qual é o retorno esperado de um determinado ativo utilizando essa fórmula. Risk-free mais o beta vezes o meu prêmio de risco. Lembra que o prêmio de risco é o retorno de mercado menos o risk-free. Ok, seguimos. Falamos ainda do VAR, do backtest, do stop loss e do stress test. O VAR é uma medida que vai dizer a minha perda máxima com um certo grau de confiança em condições normais em um determinado período de tempo. O backtest é um modelo que é utilizado para testar a veracidade do VAR. O stop loss é uma ferramenta utilizada para limitar as perdas. O stop loss para a perda, enquanto que o stress test ele vai me dizer em cenários extremos, em cenários anormais, em cenários de máximo estresse, qual será a minha perda máxima. São as perdas além do VAR. Seguimos e falamos do tracking erro e do EQM, ou erro quadrático médio, que são medidas de aderência que vão apontar o quanto uma rentabilidade segue a sua referência, segue o benchmark. Quanto mais baixo esse erro, mais aderente. Quanto mais elevado esse erro, menos aderente. A diferença do EQM para o tracking erro é que o EQM, o erro quadrático médio, sempre será um número positivo. Seguimos e falamos agora do Acordo de Basileia, que o primeiro, Basileia I, foi assinado lá em 1988 e estipulou o capital mínimo de 8% para as instituições financeiras. Já o Basileia II acrescentou-se ao que já estava definido os ativos ponderados pelo risco. E o Basileia III acrescentou-se que, além dos 8% de capital mínimo, deveria ter uma reserva, um colchão ali de proteção de mais 2,5%. Lembra, quanto maior o índice de Basileia, melhor. Chegamos assim ao resumo do módulo 6. O resumo não substitui as aulas, serve somente como mapa mental. Vejam nossas aulas, façam simulados e acredite, você está próximo, você está próxima, a certificação vem. Um grande abraço.